Então, esse é o vídeo de estudo de preces. Nós estamos seguindo a ordem da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do livro Missionários da Luz, que é o número 3. Então, Tiago, poderia fazer a prece, por favor, de abertura? Depois eu faço um resumo do contexto do livro e Fábio lê o capítulo. Posso fechar os olhos. Amado e bondoso Pai, querido amigo e amado Mestre Jesus, quão gratos somos pela possibilidade de mais uma vez servir a Tua obra e trabalhar em Seu nome. Que esse estudo seja abençoado com a Sua graça e que a Sua luz possa brilhar através desses Seus humildes trabalhadores que pouco têm a oferecer, mas que muito amam este momento e estão completamente entregues. Abençoe a cada um que possa acompanhar este vídeo. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu estou comovido com a tua prece, Tiago, obrigado. Nós estamos seguindo esse livro, né, que é um compilado da FEB sobre a série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Ele tem um resumo de cada livro, e dentro do resumo de cada livro tem um resumo de cada capítulo. O livro Missionários da Luz é o terceiro livro, que foi ditado pelo André Luiz para Francisco Cândido Xavier, e ele conta um período de aprendizado do André Luiz nos bastidores de uma casa espírita. Então ele acompanha vários trabalhos da casa espírita, desde materialização até o auxílio direto, né, às famílias dos médiuns, de ir na casa da médium que estava com dificuldade de ir para o centro espírita, porque o esposo não deixava. Um casal que estava tentando ter filhos e eles ajudam no processo de reencarnação. Então tem várias tarefas de um centro espírita que são descritas com detalhes, né, pelo André Luiz, e num trecho do livro ele fala sobre vampirismo. Então, capítulo 4 e 5 descreve uma família, né? A mãe e dois filhos que vão na casa espírita buscar auxílio, e aí tem a reunião pública que eles assistem, e eles recebem os passes, e eles são beneficiados. Mas assim que a família sai na via pública, já tinha lá, né, uns acompanhantes aguardando a mãe, tinha um espírito aguardando a mãe, e dois espíritos aguardando o rapaz. E aí é descrito pelo André Luiz, né, que no caso do rapaz, era que ele tinha ligações, né, em termos de meretrício, de prostituição, fora do lar. Ele tinha casado há 8 meses, e ele mesmo falava assim: eu sinto tanta angústia com essa situação, eu sinto tanto esse chamado, né, do meu lado inferior, que me bloqueia os caminhos. E aí, assim que ele sai da casa espírita, né, todo auxiliado, mas que ele sintoniza com essa energia, os acompanhantes se aproximam e é como se a luz que foi colocada pelos mentores nele se apagasse. E aí, o instrutor do André Luiz, que é o mentor Alexandre, ele começa a explicar que existem doenças espirituais que são causadas por essa situação, que é como se fossem infecções mesmo. E aí André Luiz começa a descrever bactérias e bacilos e vírus espirituais, né, que estão no perispírito do rapaz, e que aí ele troca essas impressões com esses dois acompanhantes. E aí o André Luiz fica muito impressionado com aquilo, muito impressionado, e fala: mentor, mas que coisa, né, assim, não tem como proteger a pessoa disso? E aí que no capítulo 6 o mentor fala sobre qual é o auxílio, né, para essas situações de vampirismo. E aí o Fábio vai ler, por favor, que o André Luiz vai dizer com detalhes, né, o que o mentor explicou para ele e o exemplo que o mentor deu de como ser ajudado nessas circunstâncias. Então, gente, do livro Missionários da Luz, o capítulo 6, a oração.
Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente, no campo médico, as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente, escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Via-se-lhe os parasitos escuros, observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual, a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por que fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me céleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis, nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade,
os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Mas objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu o meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas aqui, Alexandre sorriu, pensativo, e falou, depois de uma pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos da medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Mas a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, como nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também no plano de nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes de acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou o meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observaram experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas. O santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campos sublimes das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, garante-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas,
de que o seu espírito se nutre. Só um pouquinho. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra, paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em que percebi imediatamente a esposa de nosso companheiro, desligada do corpo físico, em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me graças à apresentação de Alexandre, exclamou jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de Nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpe-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o instrutor com a ternura de um pai que a abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre então sorriu em silêncio e por alguns instantes, alguns minutos, manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e, gradativamente, cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente a seu lado e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração,
é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana em cada minuto bilhões de raios cósmicos oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, proveniente das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes, em regiões muito afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, como devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Obrigado, Fábio, pela leitura emocionante. Muito linda essa leitura. Eu quis que esse capítulo aparecesse inteiro porque eu tentei fragmentar e também tentei pegar pelo resumo para a gente estudar, mas não tinha o mesmo impacto, porque tem o André muito perplexo no começo e muito angustiado por não ver uma saída, né, não ver uma terapêutica para a doença que ele tinha acabado de conhecer. E o mentor mostra de uma maneira muito singela, mas ao mesmo tempo muito poderosa, como funciona isso, né? É interessante observarmos
que você tem falado muito de obsessão nos últimos tempos. E a primeira reação que se tem é: tá, mas então somos presas fáceis, né? Estamos atirados aos leões e não tem o que fazer. Somos coitados, somos pequenos. E esse capítulo ele vem exatamente dar essa pincelada linda, falando de um dos processos de obsessão que é mais delicado de todos, que é o vampirismo. Porque o vampirismo nem sempre ele é ocasionado pelo mal, pela vingança, mas é ocasionado pelas simpatias e companhias que nós angariamos diante dos nossos vícios, né? Sejam físicos, sejam psíquicos, sejam emocionais. E essa obsessão é muito mais difícil de ser trabalhada porque ela necessita, além de trabalhar aqueles que acompanham, trabalhar a essência, que é aquele que emite as ondas vibratórias. Neste caso, nosso querido irmão. E veja que essas formas ao qual André nos traz como parasitas, nós temos escutado muito ultimamente pessoas falando sobre chips, sobre implantes, e vai do olhar atento de quem está olhando, mas são esses parasitas, né? São esses parasitas que muitas vezes até parecem com sanguessugas, que ficam grudadas ao corpo e sugando. Mas isso não é ad libitum, né? Não é assim o tempo todo. Mas aí vem e nos mostra o poder da oração, o poder do culto no Evangelho no lar. Claro, não foi usado com esse termo, mas Cecília ela tinha o hábito da sua fé muito bem estabelecido. E a sua fé fazendo com que... E aí eu lembro de uma passagem bíblica onde Deus falou a Moisés que deveriam marcar as portas com sangue, porque ao as portas estarem marcadas, o mal ali não entraria. Mas claro que hoje a gente não vai marcar nada com sangue, né? Por favor. Mas a gente vai marcar com a energia da oração, com a energia da prece. Então os nossos lares ficam com essa marca luminosa do poder da fé, da prece, do Evangelho no lar. E isto gera proteções incríveis, tirando por completo aquele medo de que se eu fizer o Evangelho, então vai encher a casa de espíritos. Neste nosso querido irmão André, e nesse capítulo tão belo, onde Alexandre explica, onde Cecília é o exemplo, onde André é tomado pelo susto, e o nosso irmão, infelizmente, acaba se mostrando muito vulnerável, ele nos traz o exemplo completo daquilo que a gente está vivendo nos domingos aqui com as preces. Trazer a luz para dentro do nosso lar, trazer o cultivo da energia sagrada da invocação do bem, da luz para o nosso lar. Obrigado pelo capítulo, pela escolha, Robson, pela leitura linda, Fábio. Tu falou agora, Jordelei, sobre o dar o sangue, né? O marcar com sangue. E quando tu falou isso, me veio muito rápido assim em mente o dar o sangue. Quando a gente fala em se dedicar muito a alguma coisa, a gente já fala em vou dar o meu sangue, né? E não deixa de ser, como fala ali no início, a oração fervorosa e reta da Cecília, né? Agora me confundi até o nome, Cecília. E não deixa de ser essa oração fervorosa, esse compromisso que a gente coloca com o nosso lar, de cultivar a oração, de fortalecer as paredes do nosso lar físico e espiritual, de nos protegermos. E a gente dá o nosso sangue, a gente dá, e aí quando a gente fala em sangue, a gente fala em força, a gente fala em amor, e em dedicação, em perseverança, e a oração é isso. E muitas vezes, como o André Luiz vai falar no final, eu acho,
em algum momento ele fala sobre a Cecília, sim, ela fortalecia, ela fazia prece pelo seu esposo, mas o compromisso maior era dele. O compromisso maior é nosso. E aí, às vezes, a gente pede oração e podemos pedir oração, pedir que rezem por nós, que vibrem por nós, mas o quanto é importante que a gente dê o nosso sangue, né? Tenhamos uma fé, uma dedicação fervorosa e reta para que a gente possa se beneficiar mais ainda pela prece, pela oração, por tudo que ela promove ao nosso redor. Se a gente compreendesse o poder da oração, a gente passaria o dia de joelhos, né? Eu tive a sorte de ler isso nesses perfis de Instagram, frase do Chico, não sei se é do Chico, mas enfim, tá lá, aparece a foto do Chico, aspas, põe isso aí, pra mim é do Chico, se não for, tem cara de ser dele também. E eu tive a grata oportunidade de passar os últimos tempos estudando bastante a obra dele e a obra do Ramatiz. Estou lendo o Ramatiz e estudando em vídeo as obras do Chico. E tem uma parte que ele tem uma irmã, para sintetizar, tá? Para o vídeo não ficar muito longo também. Aliás, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Faça parte da nossa comunidade. A gente precisa lembrar disso, gente. Desculpa, a gente precisa lembrar de pedir para as pessoas se inscreverem. Se você está gostando do conteúdo, se inscreve, dá um joinha aqui embaixo, deixe seu comentário, que ajuda a alcançar mais pessoas, né? Isso também é fazer caridade. E uma irmã uma vez perguntou para o Chico como que ela fazia para se proteger de obsessores, né? Ó, apareceu um negocinho ali embaixo. Ó, estamos ficando chique, cara. E ele disse, ore e convide o irmão que está na sua casa, que você diz que está com você, para também fazer oração. E, pegando um pouco do que a gente falou aqui, a luz talvez seja tamanha que você vai conseguir trazer esse irmão para a luz, né? Acho que é um ponto bem importante. A gente sempre fala de obsessor, de vampirismo, de vampiros e seres terríveis que não sei o que, mas a gente esquece que acho que a maior lição que fica dessa história toda é a compaixão com eles. E é muito difícil falar isso, obviamente, né? Assim, sai falando assim, meu Deus, lá vai os iluminados. Não, mas acho que a nossa tarefa é essa. Tentar, pelo menos, a gente sabe que a gente tem que amar, a gente compreende, mas tentar, pelo menos, ter compaixão com eles. Porque imagina quão triste é uma existência onde o espírito está completamente viciado em algum tipo de energia ou substância que ele precisa chegar e ficar drenando isso das pessoas. Durante não vou falar eternidade, né? Mas durante dezenas de anos, por exemplo. Às vezes até centenas de anos. E essa necessidade, essa ânsia por esse tipo de fluido, esse tipo de densidade, esse tipo de energia vai transfigurando o espírito a ponto dele não se reconhecer mais como consciência, ter vergonha de si mesmo e se afastar de tudo aquilo que ele ama, que ele amou. Daí vem o sofrimento, né? Parte do sofrimento. A gente já teve a oportunidade de trabalhar e auxiliar um irmão que relatou isso. E dá para perceber que ele tinha vergonha daquilo que ele tinha se transformado. Que não queria aparecer para os familiares dele, porque justamente ele se achava muito feio, muito horrendo. Então eu gostaria só de destacar a importância que a oração tem para eles. E a gente tem a oportunidade, toda vez que a gente faz uma oração, orar por eles. E era isso que eu queria só destacar. Nas palavras aqui do instrutor Alexandre, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo.
Isso aqui acho que é a frase que resume esse capítulo aqui, né? E aí o Tiago está falando dessa questão da importância de a gente rezar também para esses irmãos que estão nessas vibrações mais baixas, né? E é interessante a gente fazer isso, porque se nós estamos passando por alguma dificuldade, estamos percebendo que estamos sofrendo alguma influência, até talvez entre num caso de vampirismo mesmo, né? Onde a gente tem as nossas energias drenadas, a gente pensa que do outro lado tem irmãos que só estão buscando alimento, estão buscando energia para a dificuldade que eles estão sofrendo extrema, né? Então, a compaixão que o Tiago está falando é nesse sentido. A gente se dispor mesmo a romper essas energias através da energia da prece, né? Que é uma energia mais elevada. Era só isso que eu queria falar mesmo, porque eu já falei bastante nesse vídeo. Mas obrigado aí pela oportunidade. Esse capítulo é muito, muito importante mesmo para a nossa leitura. Quer fazer um encerramento, Jordelei? Pode fazer, Robson. Tá precisando da tua prece aqui. Pois é, não, o que eu ia fazer era convidar então cada um a fazer a prece, igual a Carla falou, né? A gente também tem que se colocar no lugar de emissor, não só ficar como receptor, né? Então, como esse vídeo já está bem extenso, eu convido cada um que assistiu a compreender, né, a ação da prece na vida, no dia a dia, na sua família, na sua casa, e fazer a sua prece, encerrar o vídeo fazendo cada um a sua prece na sua casa.